Irmãos, permaneçam de pé, por favor. Peço que vocês abram as Escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Eu estou aqui na NVI. Peço que os irmãos me acompanhem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. E o verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que em primeiro lugar habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Os irmãos podem se assentar, palavra do Senhor para as nossas vidas e nossos corações. Meus irmãos, hoje é dia das mães, hoje é um dia especial que nós olhamos para as nossas famílias, olhamos para as nossas casas, olhamos para aquelas mulheres, figuras fortes, que sustentam as nossas casas e famílias em tantos momentos, muitos desses invisíveis, muitos desses desvalorizados em alguns cenários. Nós olhamos para as nossas mães e agradecemos por tudo aquilo que elas fizeram, fazem e ainda vão fazer por cada um de nós. E você, mãe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça a continuar servindo a sua casa, servindo a sua família, através desse chamado sagrado e santo que é a maternidade. Esse texto que nós lemos, meus queridos, nos chama a atenção numa época de desvalorização da família, numa época em que olhar para a estrutura familiar, olhar para aquilo que nós temos dentro de casa é visto com maus olhos, é visto de maneira negativa, e muitos dizem que as famílias e o casamento são instituições falidas, instituições que não devem ser tão valorizadas, instituições que muitas vezes são imperfeitas, instituições que nos oprimem, que nos impedem de vivermos conforme o nosso coração clama. Muitas pessoas olham para a família e veem nela algo a se antagonizar, algo a nós olharmos com um olhar negativo. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e para o modelo bíblico de família, como nós devemos constituir as nossas casas e organizar as nossas relações, nós vemos algo diferente, algo que é valorizado, algo que é visto com bons olhos, algo que é exaltado como parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Nós nos organizamos em famílias não por conveniência social, não por algo que a sociedade humana chegou à conclusão de que é interessante, para o estabelecimento de uma ordem comum, seja para que os bens não se confundam, as famílias não se misturem, para que tudo fique bem organizadinho. Meus irmãos, não é por isso que nós nos organizamos em famílias com pai, mãe, filhos, familiares anexos e que se aglomeram em volta de um núcleo familiar. Não é por causa disso, mas não por outra razão, senão as Escrituras. A família é um plano e orientação de Deus para as nossas vidas. É algo bom. Um homem, uma mulher, dois pecadores unidos, não para serem felizes, mas para se aproximarem juntos de Jesus, construindo uma relação de apoio mútuo, uma relação de confiança, de conquista e de crescimento. A família é vista nas Escrituras, meus irmãos, como algo valioso, porque é feito entre homem e mulher e tem como terceiro membro o próprio Cristo, que nos fundamenta e que nos sustenta. No mundo que vê a família de maneira ruim, nós precisamos ser relembrados que o casamento, e nesse cenário, nesse dia específico, o papel das mães é algo que precisa ser valorizado. A família é parte do plano de Deus para a minha e para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Porém, nós temos alguns problemas, porque eu não sei se é só na sua casa, ou só na minha, mas as famílias não são perfeitas.
Acho que é óbvio dizer que famílias passam por dificuldades e problemas acontecem no meio da nossa história familiar de construção de casa. Certamente você experimentou ao longo da sua jornada de casamento e de construção familiar, por falecimentos, pessoas que se despediram, cuja dor da saudade muitas vezes é algo custoso, algo que dói e que ainda repercute no seu coração. Talvez casamentos passados por outras relações que se romperam. Talvez você tenha vindo de casamentos anteriores, relações que você ainda carrega o peso para a sua relação atual e até hoje se questione por que você passou por isso. Talvez você, meu irmão, minha irmã, crie o seu filho, a sua filha sozinho ou sozinha, especialmente para as mães. Carregue sozinha esse peso de criar e liderar a sua casa, porque a sua família não é mais organizada como era antes, algo aconteceu, e você talvez hoje, até hoje, carregue os cacos e tente organizar a sua casa. As nossas famílias são imperfeitas e passam por situações difíceis. Talvez o seu filho tenha se afastado da fé, apesar de você tê-lo criado nos caminhos do Senhor, e você ore por ele todos os dias. As nossas famílias são imperfeitas. As nossas famílias experimentam momentos difíceis, porque muita coisa pode dar errado no caminho, não é verdade? Muita coisa pode acontecer fora do nosso controle. Fora do nosso controle. Mas eu queria compartilhar com você uma realidade, meu irmão, minha irmã, de que Deus restaura nossas casas, independente daquilo que nós passamos, e Ele é capaz de utilizar a nossa família para ser uma família abençoada, uma família que tem um legado de fé e de uma caminhada sólida nos caminhos do Senhor, independente daquilo que nós passamos, independente daquilo que a nossa história carrega. O nosso Deus é um Deus que é poderoso para sustentar a nossa família no caminho de fé. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que esse texto separado para o dia de hoje conta a história da família de Timóteo. Nesse pequeno trecho de apresentação em que Paulo se dirige àquele que é o pastor mais novo, aquele que é um amigo próximo, seu pupilo. E Paulo escreve essa carta como provavelmente o último escrito antes dele ir para a prisão e morrer. E ele está passando um bastão para o seu pastor auxiliar, que agora vai ter que tomar as rédeas do trabalho. E ele estimula Timóteo, ele estimula, o aconselha, porém, aqui no começo da carta, ele chama atenção para a sua vida. Ele fala para ele: Timóteo, eu vejo o exemplo da sua família, da sua mãe Eunice, da sua avó Lóide. São pessoas que marcaram a história da igreja, e se você voltar lá em Atos 16, você vai ver o contato dessas irmãs com Paulo e o momento que elas começaram a fazer parte da igreja. Mulheres ativas, mulheres que apoiavam o trabalho missionário do apóstolo, mulheres que eram relevantes nas suas comunidades. Essas mulheres foram mulheres que eram judias e foram convertidas ao cristianismo pelas palavras de Paulo. Um dia ouviram Paulo falar da cerca do Messias, e elas que ouviam da chegada futura, perceberam que aquele homem já havia chegado. E elas se converteram a Jesus. E é interessante olhar que o pai de Timóteo não é sequer mencionado. Os textos dizem que o pai de Timóteo era de origem grega, provavelmente não era cristão, provavelmente servia aos deuses gregos ou aos deuses das religiões de mistério da época da região do Mediterrâneo. Era um homem descrente que não partilhava da mesma fé. O pai de Timóteo não era convertido. O pai de Timóteo não partilhava da mesma fé que a mãe de Timóteo e que a sua avó. Um homem que não cumpriu o seu papel como líder espiritual da sua casa. E aí, meu irmão, minha irmã, eu falo especialmente aos homens, nós somos chamados para liderar nossas casas espiritualmente. Nós somos chamados a instruir as nossas famílias no caminho do Senhor. E se nós somos aqueles que são trazidos à igreja pelas nossas esposas, talvez nós estejamos deixando as nossas mulheres tomarem o nosso papel.
quer liderar a nossa casa, quer ensinar a nossa família a palavra do Senhor. Porém, na casa de Timóteo isso não acontecia. O pai de Timóteo era grego, com outra fé, e mesmo assim, Eunice, a mãe de Timóteo, criou seu filho nos caminhos do Senhor. Criou um homem cuja fé é reconhecida. E é isso que Paulo fala acerca de Timóteo. No verso 5, recordo-me da sua fé não fingida. Paulo olhava para Timóteo e via um homem que foi criado nos caminhos do Senhor, independente da família que ele tinha, independente das ausências da sua casa. Timóteo foi criado nos caminhos do Senhor e Paulo se alegrava da vida dele. Se alegrava da vida dele. Meu irmão, minha irmã, eu queria falar com você essa manhã sobre a realidade de que nós fomos chamados, salvos, para servir a fé nas nossas famílias. Salvos para servir ao Senhor na nossa família. Não em outro lugar, não em outros contextos, mas primeiramente nas nossas casas. Você foi salvo não por outra razão, mas para trazer a sua casa para os caminhos do Senhor e para que eles vivessem nos caminhos de Deus. E o texto que nós lemos nos ensina lições valiosas acerca disso. Como nós podemos servir a nossa família e fazer com que eles caminhem nos caminhos do Senhor. O texto começa nos ensinando que o Senhor nos chama a servi-lo e a liderar a nossa casa na fé, independente da situação, mesmo que a situação não seja ideal. Nós somos chamados para perseverar na fé, meus queridos, mesmo quando a situação das nossas casas não é a ideal, não é a mais organizada, não é a mais pacífica. Quando nós olhamos para a vida de Timóteo, justamente aquele pai que não ocupava uma função de liderança na sua casa, que não ensinou Timóteo nos caminhos do Senhor, mesmo assim, meu irmão, minha irmã, havia uma coluna de fé naquela casa. Eunice ensinou seus filhos no caminho do Senhor desde cedo, ao ponto de que ele foi notado pelo apóstolo Paulo. E vale salientar que o apóstolo Paulo tinha um temperamento um pouco difícil com aqueles que caminhavam com ele. João Marcos que o diga, que não conseguiu perseverar nessa caminhada. Mas Timóteo não. Timóteo era um homem de Deus. Mas foi criado numa casa, meu irmão, minha irmã, cuja coluna de fé era sua mãe. E quantas das nossas casas têm como coluna de fé as suas mulheres, as suas mães? E quantas das mães que hoje são celebradas e lembradas por tudo aquilo que fazem, não são aquelas que ensinam de fato os seus filhos no caminho do Senhor? Meu irmão, minha irmã, nosso Deus, Ele usa famílias quebradas e mesmo assim apresenta o Senhor no meio delas. Porque talvez você viva uma vida em comunidade e veja tantas famílias mais organizadas que a sua. Onde o homem é um homem de Deus e lidera a sua casa, você pense, não vai ser na minha casa que meus filhos vão perseverar nos caminhos do Senhor, não vai ser na minha casa em que eles vão ter uma fé sólida, porque falta algo, porque algo está quebrado. Mas eu queria te dizer, especialmente você, minha irmã, que lidera a sua casa, que o nosso Deus, Ele usa famílias quebradas para que os nossos filhos e filhas encontrem os caminhos do Senhor. O Senhor quer te usar, minha querida, mesmo que a sua família não esteja organizada da maneira ideal. E meu irmão, minha irmã, se você tem um homem na sua casa que não assumiu ainda esse papel, eu queria te convidar à reflexão. Porque, de fato, eu e você somos chamados a olhar para a nossa casa para que ela seja organizada. Nós somos chamados a relembrar os papéis que o Senhor dá para a nossa família. Porque se Eunice liderava a sua casa espiritualmente, ensinava Timóteo nos caminhos do Senhor, era porque algo estava faltando. E quantas vezes nós, homens, nos omitimos desse papel de liderança espiritual das nossas famílias? Nós somos os que menos sabem de Bíblia, nós somos os que menos oram, nós somos os últimos a nos aprontar para vir para a igreja. E com todo respeito, meu irmão, eu falo como homem, se você foi trazido hoje, arrastado para a igreja, meu irmão, repense os seus caminhos. Porque era você aquele que tinha que liderar e trazer a sua família para a igreja, todo domingo.
para que a sua casa não seja como a casa de Timóteo, em que a mulher tem que ocupar essa função. Mas eu te garanto uma coisa: se você não ocupar a sua função, meu irmão, minha irmã, o Senhor não vai deixar de levantar quem ocupe, para que a sua casa conheça os caminhos do Senhor. Quantas mães instruem a sua família nos caminhos de Deus, porque outros que deveriam instruir não fazem. O Senhor sempre levanta uma coluna de fé nas nossas casas, para que elas conheçam os caminhos do Senhor. Deus quer te usar, meu querido, minha querida, para que a sua família conheça a Deus, para que a sua família seja abençoada, mesmo que a sua casa seja um pouco bagunçada, mesmo que muitas vezes você, seu marido, você com sua esposa, só tenha uma faísca de vez em quando, mesmo que vocês se estranhem durante a semana e não consigam buscar o Senhor junto, o Senhor quer que a sua casa, meu irmão, minha irmã, seja marcada pela busca a Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é um Deus que arruma a nossa bagunça, é um Deus que organiza as nossas famílias, para que elas sejam bênção. Eu convido você a organizar a sua casa, a olhar para as situações imperfeitas ao seu redor, sabendo que o nosso Deus é um Deus especialista em restabelecer famílias, em reorganizar as casas. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos muitos exemplos disso. Um grande exemplo disso é a história de José do Egito, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E muito me marca ali no final de Gênesis, quando José, ao reencontrar sua família, a chorar de saudade e não guardar rancor, ele traz toda a sua vida para uma situação de segurança, mesmo tendo vindo de uma situação muito caótica, mesmo tendo sido vendido como escravo, aquele homem conseguiu abençoar sua família. Meu irmão, minha irmã, não desista da sua casa, não perca a esperança de pregar para a sua família, não perca a esperança de apresentar a fé à sua esposa, ao seu marido, não perca a esperança de pregar para os seus filhos, de construir a sua casa ao redor do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nosso Deus é um Deus que usa famílias mesmo imperfeitas, porque a ação de Deus não está condicionada à qualidade da nossa casa, à organização da nossa família ou à solidez da nossa relação. Nosso Deus é um Deus que age, apesar disso, para restaurar as nossas casas e fazer com que nós vivamos de maneira frutuosa nos caminhos dele. O texto nos ensina que o Senhor nos chama para servir, mesmo que a situação não seja ideal, mas Ele também nos chama para servir pela sua graça capacitadora. É interessante a gente olhar para Lloyd e Eunice e pensar na história de vida delas. Se hoje as mulheres vivem de maneira um pouco mais independente, trabalham, buscam as suas carreiras, é interessante olhar e ver que Lloyd e Eunice viviam numa época em que isso não acontecia, em que não era tão comum mulheres independentes e que seguiam as suas próprias religiões. E agora pensa comigo, meu querido e minha querida, você vive numa comunidade judaica muito identitária, que vive quase num gueto, e você mora em algum lugar da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e você está naquela comunidade, vivendo com amigos que vêm da comunidade, trabalhando com pessoas que vivem naquela comunidade, partilhando vida com essas pessoas. E aí um dia você vai num encontro e um cara chamado Paulo fala de algo, e isso te vira da cabeça para baixo. E de repente você percebe que aquele lugar que você frequentava não é mais o lugar onde você deveria estar. Que talvez aquela sinagoga que você frequente não é mais o lugar onde você deveria estar, de modo que você começa a trocar de relações. E quanta coragem deve ter sido necessária para que Lloyd e Eunice mudassem de vida e começassem a andar com outras pessoas e começassem a professar uma outra fé, num contexto onde isso ia ser reprimido, ia ser condenado, em que provavelmente elas seriam abandonadas por muitas pessoas. Talvez eu e você, meu irmão, minha irmã, precisemos ser relembrados da coragem que nós temos que ter muitas vezes para viver uma família
debaixo da mão do Senhor. Porque se nós olhamos para as Escrituras e vemos que é uma graça que nos capacita, a gente precisa entender a coragem que é necessária para confiar nessa graça. Para muitas vezes mudar o jeito que nós somos, que nos comportamos, as pessoas com quem nós andamos, os círculos que nós frequentamos, as alianças e relações que nós estabelecemos. É preciso ter coragem, meu irmão, minha irmã, para nós olharmos para a nossa família e perceber que aquilo que nós estamos buscando para construí-la com segurança e solidez, muitas vezes é incompatível com o ambiente que nós vivemos, de modo que nós precisamos de coragem para romper certas relações, para mudar certos ambientes, para abandonar certas práticas. E quantos lugares nós precisamos abandonar, meus queridos? Mas também é preciso ter coragem, porque família é um lugar de intimidade. Como é difícil, às vezes, nós vivermos em família, debaixo daquilo que o Senhor nos ensina. Eu digo isso, meu irmão, minha irmã, olhando para minha esposa, que é quem tem que me aguentar. Eu digo isso porque quem ouve o sermão 10 vezes antes de ser pregado é minha esposa. Durante a semana, ela ouve a mesma história. Quando chega domingo, ela não aguenta mais. Ouve a mesma conversa. Quem ouve as mesmas histórias é ela. Quem tem a paciência, meus queridos, para aguentar é ela. Mas não só isso, quem aguenta o meu temperamento, a minha falta de paciência, o excesso de cafeína, é minha esposa. E o quão difícil na relação da nossa casa é nós sabermos a hora de falar, meu bem, me perdoa, me desculpa, eu estou muito estressado, estou muito cansado. E talvez você da mesma forma, meu querido, minha querida, sabendo como Deus nos ensina a vivermos na nossa casa. Você, marido, sabendo que Deus te chama para viver um amor sacrificial, sabendo que você que é o que mais se sacrifica na sua casa, você tem que ser o primeiro a levantar e pegar o fardo. Como é difícil, meu irmão, minha irmã, para o homem cumprir essa função. É fácil a gente deixar para os outros fazerem, é fácil a gente deixar que outro tome a liderança, a gente só colhe os benefícios. O quão difícil é para a mulher dar suporte ao marido que vai sustentar essa casa, que vai liderar essa casa, como Cristo se entregou pela igreja. O quão difícil é, às vezes, ouvir palavras como submissão ao homem que ensina, e saber que isso é estar debaixo da liderança de um homem que se sacrifica e está disposto a morrer por você. Quão difícil, meus queridos, é viver um casamento que a igreja propõe, um casamento de entrega total, de fidelidade, de seriedade. Nos dias de hoje, se a gente se dispõe a ser fiel, a ser honesto, a ser íntegro, a gente vai parar de frequentar certos lugares. A gente vai parar de andar com certas pessoas. Isso vai nos custar algo. A gente precisa ter coragem para confiar na graça capacitadora de Deus, que é quem nos permite a fazer essas coisas. Talvez você ache que é pelo seu próprio braço que o seu marido, que a sua esposa vai aceitar Jesus Cristo. Talvez você ache que é pelo seu próprio braço que o seu filho, que depois dos 16 anos já não quer mais vir para a igreja, quer ficar em casa dormindo. Você acha que muitas vezes é pela força do seu braço que ele vai vir para cá. Meu irmão, minha irmã, quem convence os corações é o Espírito Santo. Quem transforma a vida é o Espírito Santo que é derramado no nosso meio. E eu e você precisamos clamar para que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer. E quantas vezes, por não termos consciência da graça que nos capacita, nós achamos que é a nossa vontade, o nosso ímpeto, muitas vezes a nossa teimosia, que faz as coisas acontecerem na nossa casa. E quantas vezes a gente deixa de confiar na ação do Espírito e toma atitudes equivocadas por causa disso. Meu irmão, minha irmã, quem move os nossos corações é o Espírito, só Ele pode transformar. É só o Espírito Santo que pode transformar o coração do seu esposo. É só o Espírito Santo que pode converter o coração dos seus filhos. É só o Espírito Santo que pode transformar o seu casamento, meu querido e minha querida. E nós precisamos ter coragem para confiar nessa graça e clamar para que o Senhor transforme os corações que precisam ser transformados, para que a nossa família sirva a Deus e encontre o Senhor.
A vida de Timóteo nos ensina, em primeiro lugar, que nós somos chamados para servir a Deus, mesmo quando a situação não é ideal. Ele nos diz que nós somos chamados a servir confiando na graça capacitadora. Mas o texto termina nos ensinando que ele nos chama a servir dando o bem mais precioso à nossa família. E dando o bem mais precioso. É interessante, o que Paulo valoriza e que foi entregue a Timóteo não foi uma carreira bem consolidada, um negócio bem estabelecido, uma grande herança, uma grande casa, não foi uma educação brilhante. O que Paulo diz que Timóteo recebeu como grande legado para a vida dele foi a sua fé. Foi a sua fé em Jesus Cristo. Foi a sua fé verdadeira, sincera, confiável e reconhecida pelas outras pessoas. Isso nos chama atenção, meus queridos, porque legado de fé é algo que a gente se preocupa muito pouco nas nossas famílias. Legado de fé dado aos nossos filhos, especialmente, e dado às nossas casas, é algo que nós nos preocupamos muito pouco. E não entendam mal, pensar nas finanças e na herança dos nossos filhos é algo muito bom, e tem que ser feito. Pensar na educação da nossa família é fundamental nos dias de hoje. Pensar na segurança e no futuro, isso é primordial e é fruto da sabedoria que Deus dá aos nossos corações todos os dias. Ser prudente é dom de Deus, meus queridos. Ser sábio e saber planejar o futuro é dom de Deus. Buscar ser excelente academicamente em qualquer coisa que nós fazemos, isso é coisa de crente. A gente faz tudo bem, a gente é zeloso, a gente se planeja bem. Tudo isso é fruto da sabedoria que Deus dá aos nossos corações, isso é muito bom. Mas, meu irmão, minha irmã, a coisa mais valiosa que você tem para dar para os seus filhos não é o dinheiro que você vai deixar para ele, não é a educação que você se esforçou para passar nele, não é a herança, um apartamento quitado, uma possibilidade de vida segura, meu querido. A coisa mais valiosa que você tem para dar para a sua família, para os seus filhos e para a sua descendência, é que eles conheçam que Jesus Cristo é o Salvador da vida deles e só há esperança de vida eterna em Jesus Cristo. Quantas vezes nós esquecemos que o que nós temos de mais valioso para dar para eles é a salvação que nós já encontramos na cruz. A gente se preocupa em dar tantas coisas boas, mas a coisa fundamental a gente pouco se preocupa. Eu tive essa conversa com minha esposa outros dias, falando sobre a conversão dos meus filhos. Nem nasceram, estão só na hipótese, né, o Gerson quarto, vem aí. Minha esposa vetou esse nome. Gerson bisneto, ia ficar muito lindo. Mas uma conversa que eu tive com ela, que foi muito interessante, foi a certeza de que meu filho vai ter que dizer que ele é convertido. Senão ele vai me ouvir pregar até que eu fique convencido. Eu digo isso, meu querido, para você olhar para a sua família, para a sua casa, e fazer uma questão que muitas vezes nós não levantamos. Você já se perguntou se o seu filho é convertido de verdade? Se ele teve um encontro com Cristo, ele? Você já parou para se perguntar se seu filho foi salvo? Às vezes a gente dá essas coisas como certa e presume que porque nossos filhos foram criados na igreja, eles já tiveram encontro com Jesus. E não se preocupa com a condição eterna do coração e da vida deles. A gente se preocupa se eles estão tirando boas notas, se eles vão entrar numa boa faculdade, se eles vão ter segurança para a vida deles, mas a gente não se preocupa se eles conheceram a Jesus Cristo e foram alcançados pela graça do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, a salvação não é herdada. Deus não tem neto e bisneto. Deus só tem filho. E os seus filhos precisam ter um encontro pessoal com Jesus. O seu trabalho mais importante, meu irmão, minha irmã, não é dar uma boa herança aqui. O seu trabalho como pai, e você especialmente mãe no dia de hoje, o seu principal trabalho
é fazer com que seus filhos conheçam a Jesus Cristo. Tudo mais pode dar errado. Tudo mais pode cair. Mas se seus filhos forem encontrados por Jesus, quando Cristo voltar, a sua família vai estar salva e todos estaremos juntos diante do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, não deixe de se preocupar com a vida dos seus filhos e a vida de fé. Não deixe de tentar apresentar Jesus Cristo para os seus filhos. Isso é difícil porque isso não é feito por discurso. Isso não é feito por ideia apresentada. O único jeito que nós temos de apresentar a fé aos nossos filhos e fazer com que eles tenham um encontro verdadeiro com Jesus é se eu e você vivermos todos os dias dentro das nossas casas, diariamente, caminhando com Jesus Cristo. Não adianta falar para o seu filho perdoar se você não manifesta o perdão de Deus na sua casa. Não adianta você mandar o seu filho ler a Bíblia se ele não estiver lendo e se ele não aprendeu com você. Não adianta você falar do amor de Deus, que lança fora todo medo e que transforma os corações, se os seus filhos não veem você vivendo isso no seu casamento. Meu irmão, minha irmã, a gente só consegue apresentar nossa fé aos nossos filhos se eles virem a nossa fé dentro de casa. A fé de Timóteo era sincera e verdadeira, porque a sua mãe e sua avó viviam aquilo todos os dias. E eu e você somos chamados a viver a nossa fé todos os dias nas nossas famílias, para que nossos filhos encontrem um Salvador dentro de casa. A gente está acostumado a terceirizar a educação, a gente está acostumado a terceirizar a saúde, mas a gente não pode terceirizar a vida de fé dos nossos filhos. Não são os nossos pastores que vão ensinar a fé aos nossos filhos num domingo de manhã, durante meia hora numa mensagem. Não é o professor da EBD que vai ensinar nossas crianças a fé em Jesus em meia hora durante o momento da EBD. Meu querido, é você que vai ensinar os seus filhos no caminho do Senhor todos os dias. Ninguém mais vai fazer isso. Ele vai conhecer Jesus através de você. Assim como Timóteo conheceu Cristo através da sua mãe e da sua avó. Que o Senhor conheça, que os seus filhos conheçam o Senhor através do testemunho e da vida de verdade no Evangelho de cada um de vocês. Essa é a coisa mais valiosa que você pode legar aos seus filhos. Basta uma crise econômica para o seu dinheiro sumir. Basta um revés na nossa sociedade para os nossos bens se desfazerem. Mas a coroa imarcessível, como diz Pedro, que não perde o seu brilho, essa uma vez dada, ela não pode ser tomada de volta. E ela não perde seu valor. Aquilo que seus filhos recebem em Jesus, meu querido e minha querida, é algo que não pode ser perdido, algo que o valor não diminui e algo que não pode ser desfeito em nenhuma circunstância que aconteça nesse mundo. Deixe para os seus filhos um legado de fé. Apresente Jesus para eles todos os dias, para que a sua família conheça o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que nos chama para darmos aos nossos filhos o bem mais precioso, que é a nossa fé em Jesus. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos ajude a servirmos a nossa família, mesmo quando as situações não são ideais. Talvez a situação da sua família não seja ideal, mas eu queria te dizer que nenhuma situação de família é ideal. As nossas famílias são quebradas, porque são feitas por pessoas quebradas, pessoas imperfeitas. A nossa confiança de que a nossa família vai ser sustentada não está na nossa perfeição, como marido, como esposa, como filho e filha, como mãe. A nossa confiança de que a nossa família vai ser sustentada em Jesus está unicamente firmada na perfeição do único que é perfeito, que é Jesus Cristo. Nosso Deus morreu em nosso lugar, nos comprou com seu sangue, de maneira que nós estamos garantidos nele, e nele nós podemos confiar. O mundo pode cair ao nosso redor, a situação da sua família, meu querido, pode não ser a ideal, mas o nosso Deus não se transforma, não se altera, apesar da situação da nossa família. Confie em Jesus, busque a Ele, entregue a sua família
a Jesus Cristo, e ela será abençoada e crescerá nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe.